mas o grande problema é não tem como a água voltar, né, para a nuvem, né, depois que a chuva ocorreu, ela vai ser evaporada, mas não a mesma chuva, uma chuva futura. E aqui nós não temos como negar que o juiz está comprometido com o que viu e que o procurador também vai ter acesso a um conjunto imenso de provas, que a lei diz o seguinte: não podem ser utilizadas exclusivamente em relação ao acusado, mas podem ser utilizadas em relação a terceiros, né? Um outro tópico relevante, sem dar resposta, o Supremo tem dito, sobretudo nesse caso, que é bastante interessante, né, que é o habeas corpus 127483, também na petição 5.700, que o suspeito delatado não tem legitimidade para questionar o procedimento de delação. Diga-se de passagem, lá atrás, com o voto do ministro Lewandowski, o Supremo dizia que o suspeito não tinha nem direito a ter acesso à delação, que seria segredo que só o Estado poderia conhecer o conteúdo da delação. Nesse ponto, a Lei 12.850 foi um avanço. Okay? Vale a pena, senhores, dar uma olhada no caso Brad versus USA e no caso Giglio versus USA. No caso Giglio versus USA, a Suprema Corte norte-americana, uma corte pragmática, anulou um processo inteiro pelo fato de que a condição de um delator não havia sido verbalizada na acusação. Esse é o risco, senhores. Hoje todo mundo sabe que Alberto Youssef é delator, mas tem como um mecanismo para saber quem são os delatores? Como impedir que um suspeito envolvido no caso se converta futuramente em testemunha ad hoc, ou testemunha itinerante por aí, sem que essa condição seja sabida por todos os envolvidos. Enfim, nós temos um grande problema grave no que toca a isso, mas eu acho que o essencial é que nós precisamos hoje, para concluir, nós precisamos de um código de boas práticas de delação, no que toca à advocacia e no que toca aos juízes, e no que toca aos acusadores também. Qual o limite ético dos advogados no que toca à delação? Alguém pode atuar em favor, em nome de vários delatores, e ao mesmo tempo advogar em favor de um outro suspeito delatado? Conflito de interesses? Como que atua o juiz? Eu reitero que tem uma contradição na lei, grande. A lei diz que o juiz não pode se envolver no pacto, mas depois diz o seguinte: quando chega lá para o juiz, artigo 4º, parágrafo 9º, se não me engano, o juiz vai amoldar o acordo. O juiz pode recusar a validade para certas cláusulas, pode impor outras, o que dá na mesma. Né? Então, tem todo um debate grande, reitero, nós temos um problema sobre validade da justiça negocial, temos um debate sobre a eficácia probatória da delação em relação a terceiros, e temos um grande debate sobre a punibilidade, em que medida é legítima essa diferença de penas. E, para concluir, eu só chego na seguinte questão. Alguém fala que delação é imoral. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, em fazer um equacionamento muito linear disso, porque tem muitas teorias morais, muitas teorias sobre a ética, utilitarismo, hedonismo, né? Os senhores têm filosofia kantiana, etc. Não vou entrar nisso. Eu sempre pensei ser legítimo que, quando tem uma criança sequestrada, que está sendo torturada, o Estado possa perdoar, inclusive, a participação de um suspeito, de um acusado, se ele garante que essa criança seja solta. Me parece aqui que sou um pouco utilitarista. Mas eu vejo, ao mesmo tempo, uma imensa desconfiança quando o Estado começa a delegar o poder de polícia para terceiros. A história do whistleblower, né, que agora, nos Estados Unidos, o Whistleblower Act, se o sujeito permitir que o Estado arrecade mais de $1 milhão, ele pode ficar com até 30% do que for arrecadado. Enfim, para concluir, essa lógica do Estado delegar o poder de polícia e, ao mesmo tempo, estimular essa cultura de espionagem, numa sociedade persecutória como a nossa, isso pode levar, senhores, à boca da delação da derrama mineira, à boca da delação do nazismo, de que fala Lon Filler. Isso pode levar, senhores, a uma cultura que não merece ser aplaudida. Tá? Então, para encerrar tudo isso, senhores, me parece que, do jeito como as coisas estão indo, o sujeito vai cometer um furto numa agência bancária norte, ele vai filmar todos os comparsas e vai dizer o seguinte: isso aqui é para me garantir. Se for preso, já tem com o que negociar. Okay? Isso, ao invés de estimular uma cultura de proteção aos direitos, na verdade, estimula uma cultura de negociata. Isso não é justiça restaurativa, isso não é justiça. Encerro.
Com a palavra, senhora presidente. Nós agradecemos, doutor Flávio Cruz, a brilhante palestra, e agora passamos a palavra ao doutor Alexandre Moraes da Rosa, doutor em Direito, juiz em Direito em Santa Catarina e também professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Usurpei um pouco aqui para dar um recado. Eu, desde 93, eu tenho assistido palestras em encontros brasileiros. Este encontro, eu confesso aos senhores e dou meu testemunho aqui. Não foi porque nós promovemos, não sei se é pelo momento brasileiro, mas foram as melhores palestras da história da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas. Vou fazer um apelo aqui a que os presidentes estaduais e membros do Conselho da Advocacia Criminal que não assinaram o livro, eu estarei lá fora com o livro colhendo assinaturas em mais uma rodada de tentativa de colher todas as assinaturas. Por favor, quem não assina, juridicamente não tomou posse. Então, por favor. Obrigado, desculpe. Boa tarde a todos os senhores, senhoras. É uma alegria muito grande atender um convite do doutor Elias Matarassade para poder compartilhar com vocês as angústias. E faço uma mesa aqui com Flávio Cruz, que é parceiro de magistratura e de angústias, e talvez os outsiders desse modo de pensar uma crítica à delação. Eu sou muito grato aqui ao professor Juarez Tavares, que tem um trabalho fantástico nessa luta contra um processo penal que é comercial, um processo penal que vira outra coisa, que deixa de ser aquilo que nós aprendemos. Está o Léo aqui. Léo, calma que não tem condução coercitiva ainda, Léo, para aqui para frente, te conduzir coercitivamente aqui para frente. A ideia de brincar com o Léo e brincar com o Leonardo Eben, que acabou de falar, o professor Juarez, o Jefferson Gomes, o Jefferson, bom, a delegação de Santa Catarina, o professor Geraldo Prado, a Natália, o Léo, o Tiago Fabres, que a gente tem um texto para escrever aí, que é o de Espírito Santo, que é... Hoje tem uma hermenêutica talibã no processo penal, né? A gente tem uma hermenêutica da intolerância, e é isso que nós vamos trabalhar quando mostrar para vocês o que se trata de delação premiada. Tem isso que o Flávio colocou, nós poderíamos fazer uma oposição teórica sobre a aplicabilidade. Eu abandonei essa primeira parte e vou dizer assim, como nós, advogados, juízes e promotores, podemos nos situar em face de uma prática em que nós não temos regras. A 12.850 regulamenta, mas ela tem tanto vácuo que nós não sabemos como acontece. Aliás, salvo quem participou de alguma negociação real, pode dar uma certa noção de como acontece. É negociando com o diabo o tempo inteiro, nos dois lados. Você não sabe como ela acontece. Você não sabe o limite do blefe, você não sabe o limite da ameaça, porque é pegar ou largar. E você não sabe os jogos ocultos que acontecem num ambiente de delação. Essa interação é uma interação que dialoga com outras perspectivas. Aquele processo penal que nós aprendemos na graduação, o processo penal que nós aprendemos nos livros, ele é um processo penal do cotidiano, ele serve para furto, roubo, receptação, estupro. Lá, o que nós temos nesse outro ambiente, que é um ambiente diferenciado, é um processo penal flex, um processo penal em que o Hélio sabe muito bem em Santa Catarina, a professora Francesca, que está aqui, e a Aisla, que estão organizando, que é um processo penal que tem outra frequência, uma nova batida, uma nova noção de processo. Quando o Flávio Cruz faz referência, nós aprendemos que regra processual é direito fundamental, não pode o cara renunciar. Numa lógica americana, que é o que nós importamos, o direito processual, o direito ao processo, é um direito renunciável. A categoria de direitos fundamentais resta afastada. Nós não temos mais isso no nosso dia a dia, e aí nós vamos negociar o que é a liberdade. E, cara, quando faz o quê? Quando eu prendo o sujeito, quando eu bloqueio o patrimônio, e quando eu faço aquilo que é, talvez, criminal do Brasil, não sabe. Se vocês não souberem quem é o juiz, vocês não sabem qual é a vara. Ah, pergunta antes, pergunta depois. Eu tive uma aluna que fez estágio aqui, ela, uma portuguesa, veio fazer o último ano em Florianópolis, eu sou professor da Federal de Santa Catarina, e ela me disse, professor, eu quero estudar processo penal brasileiro. Eu disse, ótimo, querida. Tá bom. E ela assim, ah, professor, eu já li o Código de Processo Penal. Eu disse, pois é, lê-se, e daí? E daí que ela foi ler os autores. Então, ela leu um autor paulista
que é do Ministério Público, não está andando muito bem atualmente, que está ele contra ele próprio. Ele contra ele próprio, mas eu não, como está gravando, não posso dizer o nome. Tem outro que também defende uma meio termo e tem um processo penal do advogado. Bom, a Maria Francisca